O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho nós vemos uma situação em que Jesus novamente é envolvido por diversas pessoas e ali ele prega, ali ele ensina. E diante dessa situação, muitas pessoas, próximos, parentes, mestres da lei, doutores, afirmavam que Jesus estava possuído por um espírito mau e por isso expulsava demônios, realizava milagres e falava com autoridade. E Jesus afirma que um reino dividido ele não subsiste. Então, se em minha família existe discórdia, uma hora ou outra isso irá destruir a família. Se na igreja existem discussões, brigas, discórdias, ressentimentos, isso vai acabar destruindo a igreja. Por isso, meus irmãos, aprendamos a viver com amor, com unidade, não excluindo, mas unindo, não deletando, mas restaurando as relações. E depois de falar sobre o reino dividido, Jesus afirma que aqueles que pecarem contra o Espírito Santo, esse pecado não tem perdão. Pecar contra o Espírito Santo é não reconhecer na obra de Deus a sua ação, é não reconhecer nos servos de Deus a própria ação do Pai. Então, meus irmãos, tenhamos o coração aberto para vermos a obra de Deus, para contemplarmos aquilo que Deus age em nosso meio.
E esse é o caminho que Jesus nos apresenta, o caminho de fazer a vontade de Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus aprendem a entender a forma como Deus pensa, aprende a compreender os caminhos que Deus nos aponta. Por isso, meus irmãos, rezemos a Deus para que tenhamos um coração atento à voz e à vontade de Deus. Ó Pai, diante desse Evangelho nós queremos depositar em Tuas mãos toda a nossa fraqueza, o nosso pecado. Jesus nos afirma que todos os pecados têm perdão, somente a blasfêmia contra o Espírito Santo, somente o não reconhecimento da Tua ação no mundo. Por isso, ó Pai, dai-nos um coração atento, um coração sensível, um coração capaz de reconhecer a Tua presença que age, a Tua presença que conduz, a Tua presença que vivifica a Igreja e a nossa vida. Dai-nos esse coração para que nós reconheçamos sempre a Tua presença a nos guiar, a nos conduzir, e a Tua presença a dizer para o mundo que nós temos alguém por nós, alguém do nosso lado, alguém que caminha, alguém que luta ao nosso lado. Amém.